Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem? Estamos aqui no STJD, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, e foi nesta sala, que funcionou a quinta comissão disciplinar e que julgou o processo Vasco da Gama e Londrina. Então, daqui a pouquinho eu vou trazer a doutora Amanda Borer. É assim, ela é advogada do Vasco da Gama e é neta de Charles Boré, que foi presidente do Botafogo nos anos 70, né? Então, ela fez uma belíssima defesa, o Vasco também colaborou, identificando o torcedor, e daqui a pouco a gente vai bater um papo muito legal com esta jovem e brilhante advogada do escritório do Dr. Marcelo Jucá, que é outro brilhante advogado que tem defendido o Vasco da Gama aqui no STJD. Vou aproveitar, vou até Recife, vou trazer meu amigo João Vitor, lá da Rádio Jornal, para trazer as novidades. Como que eles estão se preparando para o jogo? Aqui para o Vasco é uma decisão, e lá? Né? Então, tudo isso eu vou te contar daqui a pouquinho, depois que você, se ainda não é inscrito, se inscrever no nosso canal, Wellington Campos FC, dar aquele like, apertar o sininho, habilitar o sininho para receber as nossas notificações e também espalhar para os seus amigos. Te agradeço muito. Não paga rigorosamente nada para se inscrever no nosso canal Wellington Campos FC. Depois dela, a vinheta, a gente volta com as notícias aqui do tribunal e também do esporte. Porque o Vasco se prepara para um jogo importantíssimo. Já, já. Muito bem, meus amigos do canal Wellington Campos. Bem, e aqui no canal Wellington Campos FC, recebendo a doutora Amanda, advogada do Vasco, junto com o doutor Marcelo Jucá. Doutora Amanda, foi sem dúvida um julgamento que muita gente estava preocupada. A senhora me disse que seu telefone nos últimos dias não parou. O torcedor vascaíno estava muito preocupado com a questão do arremesso da garrafa jogada no campo, né, doutora Amanda? Olá, Wellington, boa tarde. Muito obrigada pelo convite de conversar com você e com todos os nossos ouvintes e telespectadores. Sim, de fato, a gente já está chegando numa etapa de reta final da competição. Qualquer risco de perder o mando de campo para o Vasco, que vem lutando arduamente por esse acesso, traz uma preocupação muito grande para o seu torcedor, mas felizmente nós conseguimos um resultado muito positivo. O artigo 213 do CBJD, que foi a conduta que foi imputada ao Vasco em virtude desse lançamento, ele prevê duas hipóteses, que é a falha na prevenção e na repressão da conduta do arremesso de objetos, e nós sabemos que, infelizmente, é muito difícil que a gente consiga prevenir casos como esse. O torcedor, muitas vezes, ele acaba se empolgando. O São Januário é um caldeirão, então a proximidade dos torcedores com o campo de jogo é muito pequena. E acaba que esses arremessos de fato acabam acontecendo, mas a nossa diretoria ela também vem trabalhando de uma forma muito eficiente para identificar esses torcedores e a repressão vem acontecendo. E nesse caso eles agiram de forma exemplar, então nós conseguimos, com base no parágrafo 3º do artigo que prevê essa excludente de culpabilidade nos casos de identificação do torcedor, a absolvição do Vasco. Foi um resultado incrível e ainda bem garantido esse mando de campo, garantindo que não teremos penalidades e nada disso. É bom a senhora colocar justamente isso e a gente orientar o torcedor. Né? Até quando terminou o julgamento, eu orientei ao vivo, gente, não jogue objetos no campo, pelo amor de Deus. Só faltou eu dizer, pelo amor de Deus, não joga. Até, como disse bem a senhora, nessa reta final, qualquer perda de mando de campo, porque o 213 inciso terceiro, né, prevê a perda de mando de campo. Isso seria um desastre, porque o principal jogador do Vasco hoje nessa Série B é a sua torcida junto com o São Januário. Não é isso? Sem dúvidas, com certeza. É uma torcida que a gente vê que faz muito a diferença para o clube. E a gente tem até alertado os torcedores no sentido de que quando eles estiverem presentes nos estádios e eles vislumbrarem uma situação como essa, que ajudem a segurança a identificar, que ajudem o seu próprio clube, porque muitas vezes essa identificação não é fácil de ser feita. Então, como você falou, nesse momento a gente precisa contar com a torcida e precisamos contar também com a cooperação dos torcedores nesse sentido. E a senhora falou da prevenção. Então, você, torcedor do Vasco, está na arquibancada, está na social, alguém vai arremessar alguma coisa pro campo, pede para ele, não joga porque você vai prejudicar o Vasco.
você tem uma outra situação. Tudo indica que o Vasco vai subir. E se tem algum problema agora, vai pagar na Série A. Olha o tamanho do prejuízo. Exato. Não queremos carregar punições para o campeonato que vem, porque sabemos também que iremos precisar da nossa torcida. E se isso ocorrer numa das últimas partidas da competição, será carregado para o ano que vem. E é melhor que isso não aconteça, porque contamos com a presença do Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Mais algum julgamento previsto do Vasco? Esse, por enquanto, limpa aí a ficha vascaína? Por enquanto está limpa, Wellington. Os julgamentos eles são marcados com um mínimo de 3 dias de antecedência, então é possível que tenhamos algo no futuro próximo, mas por enquanto está tudo limpo. Maravilha. Parabéns mais uma vez pelo trabalho da doutora, junto com o doutor Marcelo Jucá, com todo o escritório, com o jurídico do Vasco da Gama. Doutora Amanda. Eu que agradeço. Mais uma vez, é um grande prazer falar com você. Que legal, né? Aí o papo com a doutora Amanda Boré, brilhante advogada, neta de Charles Boré, que foi presidente do Botafogo nos anos 70, de muita história, e também ela é competentíssima, junto com o doutor Marcelo Jucá, fazendo um trabalho muito bom. E o torcedor tem que ter esta conscientização de não jogar objetos no campo de jogo, como a gente conversou. Bem, o Vasco treina nesta quinta-feira, se prepara para o jogo. O Jorginho ainda não começou a definir o time, até porque a segunda, a terça e a quarta foram para a recuperação dos jogadores, até porque o último jogo foi bastante puxado, aquela coisa toda, e agora o Vasco precisa vencer do Sport lá em Recife. Muitos ingressos já foram vendidos, e eu vou trazer meu amigo João Vitor, da Rádio Jornal, lá em Recife, falando conosco aqui no nosso canal. Aqui para nós, para o Vascaíno, o jogo de domingo aí será uma verdadeira decisão de Copa do Mundo. E como andam as coisas por aí? Atualiza a gente. Um abraço, obrigado pelo seu carinho, João Vitor. Alô, meu ídolo Wellington Campos, um abraço para você que está acompanhando neste momento o canal Wellington Campos FC, um dos canais com mais informações hoje no futebol brasileiro. É notícia de todo canto, notícia a todo momento e em primeira mão com o nosso ídolo Wellington Campos. Wellington, aqui em Pernambuco, aqui no Recife, também é clima de final, é clima de decisão, principalmente porque o Sport vê muito esse possível acesso se conseguir vencer o jogo do Vasco. Tem torcedores aqui afirmando e a própria imprensa falando que se não ganhar do Vasco vai ser muito difícil o acesso. Já é difícil ganhando, imagine se não vencer esse jogo, que é um confronto direto. E a prova que isso tem acontecido, esse clima de decisão é vivo aqui em Pernambuco, é na movimentação nas bilheterias. Ontem e hoje o Sport deu prioridade apenas aos sócios nas vendas dos ingressos e já passamos da casa dos 11 mil ingressos vendidos de forma antecipada. A partir de amanhã, esse número vai aumentar de uma forma rápida, porque os torcedores que não são sócios também poderão comprar ingresso e a gente vai ter, sem dúvida nenhuma, os 19.600 ingressos vendidos para esse jogo. O Sport vai disponibilizar para a torcida do Vasco 1.900 aproximadamente, 10%, né? A capacidade do Sport hoje é de 19.600, porque o estádio está em obras, não pode receber um público maior, mas o Sport aumentou o valor do ingresso para receber uma boa receita e pagar uma premiação que não foi revelada ainda, a gente ainda está apurando, mas o próprio presidente do Sport, Yuri Romão, afirmou que é a maior premiação da história do Sport se o Sport conseguir o acesso. Em relação ao time, hoje aconteceu o primeiro treino tático, a imprensa não acompanhou a movimentação. Eu estou apostando em 3 novidades no time do Sport para o jogo. 3 jogadores titulares que estavam suspensos no último jogo contra o Cruzeiro devem retornar. O zagueiro Sabino, o lateral esquerdo Sander e o atacante Gustavo Coutinho. Então o Sport deve jogar com Saulo no gol, goleiro que vem sendo criticado pela torcida, não passa segurança, não tem passado até aqui. Eduardo, bom lateral direito. A zaga já consolidada com Rafael Thierry e Sabino e Sander na esquerda. O meio-campo do Sport vai ser formado por Ronaldo, Fabinho e Luciano Juba, que não vive um bom momento, mas é artilheiro do time na temporada, líder de assistências e jogador que mais vezes esteve em campo. No lado direito, o uruguaio Labandeira ou o Gustavo Coutinho, tem essa interrogação, mas eu acredito até que o Labandeira vai jogar mais pelo lado esquerdo, com a presença do Coutinho na direita e o Wagner Love mais centralizado. Ou o Sport pode ter o Labandeira
vindo mais por dentro, como meia junto ao lado do Luciano Juba, fazendo uma espécie de 4-4-2 e 2 centroavantes, no caso, Gustavo Coutinho e Wagner Love, que tem 3 gols com a camisa do Sport, mas está jogando ainda mais do que fazendo gol. Realmente tem agradado as apresentações do Wagner Love aqui no Sport. Um abraço, ídolo, um abraço a todos que acompanham. Aproveitem aí, apertem um sininho, dê o like, compartilhe também esse vídeo do canal do Wellington Campos FC. Alô, meu ídolo! Aí então, meu amigo João Vitor, obrigado, João. Beijo no seu coração, competentíssimo repórter, um cara fantástico que faz um trabalho jornalístico sensacional. Agradeço muito a sua participação. Então, meus amigos, são essas as principais notícias, pelo menos por enquanto, do Vasco da Gama, nesta quinta-feira, dia 13 de outubro, e você vai curtindo, tá gostando, dá aquele like, espalha para os amigos. Nosso canal se chama Wellington Campos FC, não paga nada para se inscrever e você não sabe a força que você dá se inscrevendo. Esse inscrever-se vermelhinho que está embaixo, é só clicar nele, vai no sininho, habilita também e você já dá uma força incrível para o nosso trabalho. Quero te agradecer uma vez mais, te desejar uma ótima quinta-feira e que o Papai do Céu nos ilumine com muita paz, com muita saúde. Forte abraço do Superior Tribunal de Justiça Desportiva no centro do Rio de Janeiro, repórter Wellington Campos.